Imagine um mundo onde a verdade é o que o poder diz que ela é. Um mundo onde pensar por conta própria é o crime mais grave de todos. É neste universo que a gente vai mergulhar agora, seguindo a jornada trágica de Winston Smith, um homem que ousou lembrar. Essa é a história de 1984 de George Orwell e de como a realidade pode simplesmente ser desfeita. Para a gente entender o mundo de 1984, a gente precisa começar por aqui. Na fachada do prédio onde Winston trabalha estão gravados esses 3 lemas. E olha, isso não é só um slogan, são os pilares que sustentam toda a lógica maluca da Oceania. É a primeira lição de como o partido no poder não controla só o que as pessoas fazem, mas o que elas pensam. Então vamos lá, estamos em Londres, 1984. Mas esquece a Londres que a gente imagina. É uma cidade cinzenta, caindo aos pedaços. É aqui que a gente conhece o Winston Smith, um funcionário do partido, um cara de 39 anos, magro, com uma ferida na perna e, o mais perigoso de tudo, uma dúvida crescendo dentro dele. Em todo lugar, em cada casa, em cada corredor, tem uma teletela. E ela faz 2 coisas: te bombardeia com propaganda e te vigia o tempo todo. Qualquer barulho, qualquer movimento, ela capta. A paranoia é constante. É a presença do grande irmão, o líder do partido, dentro da sua casa, 24 horas por dia. E o que a Teletela está procurando? O tal do crime-ideia. E é aqui que a coisa fica sinistra de verdade. Na Oceania, o pior crime não é o que você faz, é o que você pensa. O controle tem que ser total, entende? A polícia do pensamento não precisa de prova nenhuma. Um olhar meio torto, uma expressão errada e pronto, você é vaporizado, some do mapa, como se nunca tivesse existido. E para organizar essa loucura toda, existem os ministérios. E aqui a gente vê o que eles chamam de duplo pensar na prática. Olha só, o Ministério da Paz, na verdade, cuida da guerra. O da Fartura, ele que organiza o racionamento e a fome. O da Verdade, que é onde o Winston trabalha, passa o dia todo mentindo e reescrevendo a história. E o mais assustador de todos, o Ministério do Amor, é onde as pessoas são torturadas. Os nomes são o oposto do que eles fazem. É uma piada de mau gosto com a própria realidade. No meio desse sufoco todo, Winston faz uma coisa. Uma coisinha pequena, quase insignificante, mas que coloca ele num caminho sem volta. É a primeira faísca de uma rebelião que vai mudar tudo para ele. Ele compra um diário. Parece simples, né? Mas só de entrar na loja de antiguidades para comprar, ele já estava arriscando o pescoço. Agora, abrir o diário e começar a escrever, isso sim foi o passo final. Não existia uma lei contra isso, porque não existiam mais leis. Mas se descobrissem, a morte era certa. Era a única forma que ele encontrou de ter um espacinho só para ele, para os pensamentos dele, longe da teletela. No começo, ele trava. O pânico bate, mas aí as palavras simplesmente saem. Ele escreve abaixo o grande irmão várias vezes. E nesse momento, ele sabe. Já era. Ele cometeu o crime-ideia e ainda por cima registrou. Agora era só uma questão de tempo até a polícia do pensamento bater na porta dele. Mas aí ele começa a achar que talvez não esteja sozinho. Num dia, durante os 2 minutos de ódio, que é um ritual diário de histeria coletiva, ele troca um olhar rápido com O'Brien, um cara importante do partido. E naquele olhar, ele sente uma conexão, como se O'Brien também odiasse tudo aquilo. E logo depois, ele recebe um bilhete, de uma jovem que ele até tinha medo. E no bilhete, só 2 palavras: eu te amo. O bilhete da Júlia, cara, ele muda o jogo. O amor, uma coisa tão pessoal, tão íntima, vira a maior arma política que eles poderiam ter. Num sistema que quer que a única lealdade seja ao partido, amar a outra pessoa é um ato de pura rebeldia. O partido ensina que o sexo não deve dar prazer, que é só um dever para gerar filhos. Mas o caso de Winston e Julia é exatamente o contrário. É cheio de desejo, de carinho de verdade. Cada encontro escondido deles é uma pequena vitória. É um jeito de se sentirem humanos de novo, de resgatar uma parte deles que o sistema tenta destruir a todo custo. Só que a rebelião dos dois já não parece suficiente. Winston sonha com algo maior, com a tal da fraternidade, uma resistência secreta que ninguém sabe se existe de verdade. E ele acredita que O'Brien, aquele cara do olhar, faz parte dela. Então eles procuram O'Brien. E o cara recebe os dois, desliga a teletela na frente deles e confirma. A resistência existe e ele faz parte dela. No quartinho alugado deles, o refúgio secreto, Winston fala isso pra Julia. É como se ele soubesse, sabe? Ele sabe que não tem final feliz nessa história. Para ele, se rebelar não era sobre sobreviver, era sobre afirmar quem eles eram, mesmo que por pouco tempo. E então, o refúgio desmorona. Uma voz fria, metálica, responde à frase de Winston. A voz vem de uma teletela que estava escondida atrás de um quadro o tempo todo. A esperança se quebra em 1000 pedaços. A armadilha funcionou. O tempo deles acabou.
A partir daqui, a história mergulha numa escuridão total. Winston é levado para o lugar que ele mais temia na vida, o prédio sem janelas onde a ordem é mantida com dor, o Ministério do Amor. E a virada na história é devastadora. Quem está no comando da tortura de Winston? O'Brien. Aquele cara que era a esperança dele, o suposto companheiro de rebelião. Ele não era um rebelde, ele era um guardião do poder do partido. E o trabalho dele não era punir o Winston, era curar ele, convertê-lo. O O'Brien explica que o partido controla a realidade porque ele controla a mente das pessoas. A tortura serve para isso, para quebrar a percepção do que é real. Ele segura 4 dedos e exige que o Winston veja 5. O objetivo não é só fazer o Winston dizer que são 5, é fazer ele realmente acreditar que são 5. E essa frase do O'Brien, ela resume tudo de forma assustadora. Ele deixa claro que o poder, para o partido, não é um meio para conseguir alguma coisa, tipo o bem-estar das pessoas. Não, o poder é o objetivo final, e esse poder se mantém para sempre através do sofrimento e da humilhação. O corpo do Winston já era. A mente dele está sendo reescrita. Mas ainda falta uma coisinha. O último pedaço de humanidade que sobrou. O amor dele pela Júlia. E para a vitória do partido ser completa, isso também precisa ser destruído. Aí entra a sala 101. O O'Brien explica que lá dentro tem a pior coisa do mundo para cada pessoa. Para cada um é uma coisa diferente. É a ferramenta final de lavagem cerebral feita para destruir o que a pessoa tem de mais profundo, aquele ponto em que o instinto de sobreviver passa por cima de qualquer amor, de qualquer lealdade. E pro Winston, o maior medo dele são ratos. Quando uma gaiola com ratos famintos é colocada na frente do rosto dele, o espírito dele se quebra por completo. Num grito de puro terror, ele trai a única pessoa que ele jurou proteger. Ele grita para fazerem aquilo com a Júlia, não com ele. E nesse momento, a última parte da identidade dele morre. O processo terminou. Winston é solto. Mas ele é só uma casca. Ele fica lá, sentado num café, bebendo gin e jogando xadrez. Ele virou um autômato. O passado, a individualidade, tudo foi apagado. E aqui vem as últimas palavras do livro que são um soco no estômago. A conversão foi completa. Não tem mais briga interna, não tem mais rebeldia. O partido não só venceu, ele converteu o Winston. A tal vitória contra si mesmo é, na verdade, a derrota final da humanidade dentro dele. Agora ele ama o seu opressor. E essa análise deixa a gente com essa pergunta no ar. O Avesso do Orwell não era só sobre tecnologia de vigilância. Era sobre como a verdade pode ser manipulada e como a nossa memória é frágil. Numa época de tanta desinformação, a questão de 1984 continua ecoando forte, o que impede que a nossa própria realidade se desfaça.